Ora, bem-vindo a mais um programa Vamos Falar de Saúde. 20% da população portuguesa tem mais de 65 anos e com estes números já somos o quarto país da União Europeia com a maior percentagem de idosos. Com uma expectativa igualmente alta de vida, as mulheres esperam aos 65 anos viver mais 20 anos e os homens cerca de 17. Mas como é que viverão neste período? Terão mobilidade? Conseguirão subir escadas? Irão dispor dos seus sentidos em condições mínimas, como a audição e a visão, por exemplo? Conseguirão reter as suas faculdades mentais, como a memória? Um novo conceito sobre a vivência destes anos maduros está a entrar no nosso vocabulário. Chama-se gerontolescência. E este é o tema da nossa conversa de hoje. Por isso, para falar sobre este tema, o nosso convidado é o Dr. Alberto Pereira da Silva. Ele é médico, é especialista em medicina geral e familiar e trabalha no Hospital da Luz, em Setúbal. É o diretor da revista Saúde e Lar e nesta revista ele tem escrito de uma forma regular, uma revista que tem uma periodicidade mensal sobre este tema. Acima de tudo, ele assume-se claramente como um gerontolescente. Neto, vou-te tratar desta maneira porque é assim que nós conversamos quando dialogamos. Bem-vindo e obrigado por ter aceito estar neste programa. Obrigado eu, Daniel. Acho que este é um tema que eu aprecio muito, por razões óbvias, não é? Ok, muito bem. Então, olha, vamos, Beto, começar pelo início. O que é gerontolescência? Olha, Daniel, sabes que o termo gerontolescência é um termo brasileiro. Em Portugal utilizam muito a expressão sexolescentes. Eu gosto muito mais da expressão gerontolescência e vou fazendo o meu reforço deste termo. Pode ser que um dia ele seja assumido como realmente o mais interessante. No fim de contas, gerontolescência é uma forma de dizer pessoas com mais de 60 anos que mantêm um espírito adolescente. Há quem diga a brincar que é um velho com um coração de criança, mas é na prática uma etapa na vida das pessoas que já passaram os 60 anos e que de certa forma optaram no investimento em qualidade de vida, ignorando as limitações naturais dessa idade, sabes? E isto cria uma nova dinâmica que... Deixa-me dizer as coisas desta forma. As pessoas não gostam de falar de velhice, porque as pessoas não gostam de ser velhas. Nem é a questão de ter rugas ou deixar de ter rugas, de doer aqui, doer ali. Eu conheço muitas pessoas com 40 anos que dizem de uma forma muito assumida que quando tem uma dor num sítio qualquer é a velhice a chegar. E carrega-se a velhice com um estigma que não faz sentido nenhum. Sabes que o conceito de velhice não é um conceito óbvio, nem objetivo, porque depende muito da forma como cada um conceptualiza e encara a velhice, e até no tipo de envelhecimento em que se encontra, reforçando muitas vezes as vivências que variam sempre ao longo da vida. Tu conheces aquela velha expressão do jovem velho ou do velho jovem? O Victor Hugo tinha uma frase engraçada em que ele dizia 40 anos é a velhice dos novos, mas os 50 anos é a juventude dos velhos. E ao longo dos anos, o tema, isto particularmente desde 1962, sabes, é que tem sido um tema mais falado e mais abordado. Os franceses é que deram os primeiros passos nesta questão da abordagem, a nova abordagem sobre a velhice. Quando o Bismarck, em 1880, decidiu introduzir aquele conceito da reforma, porque na altura os velhos eram mesmo velhos e não rendiam naquela indústria maciça que precisava de fazer as coisas todas muito depressa. As reformas também eram baixas e, sobretudo, havia poucos velhos. Pareceu lógico e agradável a questão da reforma. Hoje em dia as coisas não são assim, não é? Porque, na verdade, aquilo que tu chamas o envelhecimento, tu tens que diferenciar do que é velhice. Porque o envelhecimento começa no momento da concepção.
Começas logo a envelhecer. Mas a velhice e os seus sintomas só se manifestam a partir de determinada idade. E têm sido utilizadas tantas terminologias para mascarar esta fase da vida das pessoas, desde velho, velhote, coroa, pá, idoso, pá, gagá. Opa, há tanta terminologia, mas se formos sérios, a maior parte delas são eufemismos. Quando diz assim, é um idoso dá-te assim um ar respeitável, um idoso, uma pessoa com muita experiência. Se for um velho, coitado, é um indivíduo gaga todo, né? Anda de bengalinha. Então, estes conceitos, alguns deles são depreciativos, outros são elogiosos, mas elogiosos assim no sentido. Já fizeste o teu papel, portanto, fica lá na tua prateleira, deixa-nos a nós jovens agora cuidar das coisas. Eu vejo que, portanto, isto é um conceito muito interessante, é uma forma completamente diferente de olhar para esta fase da vida, que não tem que ser necessariamente uma fase triste, sem vida, sem entusiasmo, sem interesse. Agora, a questão da saúde aqui é uma realidade. Como é que a pessoa garante qualidade de vida e consegue ter uma boa saúde nesta fase para continuar a desfrutar da vida? Deixa-me levar o discurso um bocadinho mais longe. Ok. O discurso que o envelhecimento deve ser entendido como um processo natural, sabes? Traz algumas alterações sofridas pelo organismo, naturalmente, mas que são normais. Agora, a parte de todos os significados que tu possas dar à expressão desta fase da vida, aquilo que me choca mais, sabes, é que muitas vezes na nossa sociedade a tendência é substituir o velho pelo novo. A própria mídia, a própria sociedade enaltece aquilo que é o jovem, quando antigamente, até há relativamente poucos anos atrás, o idoso tinha um estatuto especial. Eram pessoas que eram respeitadas, que eram ouvidas e até eram cuidadas. Há um senhor brasileiro, eu gosto muito de o citar, sabes, que é o Alexandre Calas. Foi um homem que durante muitos anos dirigiu o Departamento do Envelhecimento na Organização Mundial de Saúde. Ele hoje tem uma clínica no Brasil, mas é um homem que se continua a dedicar muito sobre as questões teóricas relacionadas com o envelhecimento. E ele dizia que o grande capital natural que nós temos hoje no mundo inteiro é o recurso que menos está a ser utilizado. Não é o petróleo, nem a energia eólica. São os velhos, pá. E ele diz assim, eu prescrevo isto, sabes? Eu já não estou interessado em fazer carreira. Eu já não preciso provar nada. Eu já fiz. Não estou interessado em ficar bem, sabes? Num poleiro, nada disso. Eu estou mais interessado, neste momento da minha vida, em deixar uma pegada. Em alimentar aqueles que têm necessidade de ser alimentados, se acharem que precisam ser alimentados. E aquilo que eu quero ser é um mentor. Quero ajudar. Quero abrir caminhos. Quero dar oportunidades, sabes? E isso há uma necessidade tremenda de mentores nestes dias, não é? Mas as pessoas não olham bem para os mais velhos como mentores, pô. Há um paradoxo. Precisamos, mas não queremos. Não queremos, sabes? E achamos que não precisamos. E aquela frase que muitas vezes é utilizada, preciso injetar sangue novo. Qual sangue novo, pá? Quem é que garante que o meu sangue não é novo? Percebes? Isso é perverso, determinado tipo de afirmações. Há um indivíduo que faz uma frase muito engraçada, a ver se eu consigo, ele diz que as pessoas hoje, na idade a partir dos 60, 70 anos, estão a estrear uma idade que não tem nome. Porquê? Porque antes eram velhos. Eu lembro do meu avô, e ele tinha a minha idade, eu achava velhote. Eu olho para mim hoje com a idade deles e velhote. O quê? Nada, nem pensem nisso. Agora, Beto, a ideia aqui é que agora já não somos velhotes nesse conceito. Porque muitos de nós hoje temos uma boa saúde física e mental. Não quer dizer que não tenhamos achaques, não quer dizer que não dói à coluna, não quer dizer que não nos esqueçamos das coisas, não é isso. Mas em termos gerais, em relação à população em geral, nós temos hoje uma boa saúde física e mental e recordamos muitas vezes a nossa juventude sem nostalgias. E dizemos assim, mas porquê que a juventude terminou? Porque eu não posso continuar a ser um jovem.
E então começa-se a praticar uma coisa que são a criação dos estereótipos, não é? A propósito do idadismo, do ageísmo. Aqui há uns 2 anos atrás, sabes, nós fomos fazer um canyoning e eu era responsável pela classe. Tivemos que enviar os nossos nomes para os que organizavam o canyoning. E claro, eu ia lá, queria participar no canyoning. E alguém faz uma pergunta e diz: certeza que não há engano na idade deste senhor que aqui está. Pronto, não vai ele atrapalhar? Não atrapalhei nada. Eu ia à frente dos outros e se fosse preciso puxar. É claro que nas subidas, nas encostas, toda a gente ia à minha, nem todos iam à minha frente, mas pronto. Eu sei que já não tenho a mesma pedalada. Eu ter essa consciência é importante. Mas nós hoje celebramos o sol, e eu gosto muito dessa frase, sabes? Celebramos o sol cada manhã. E sorrimos nós próprios muitas vezes pela bênção da vida de cada dia. Talvez por uma razão secreta que tu só vais perceber, e aqueles que nos estão a ouvir e que não têm 70 anos só vão perceber quando cá chegarem aos 70 anos. E nessa altura vão perceber porque é que nós sorrimos, sabes? Então, a chegada da modernidade levou a isto, a que a velhice seja vista como uma ameaça. Então são criados estes estereótipos que nos tratam a nós: ai, o velhinho, coitadinho, olá tiozinho, tia Manelzinho. Acabem com isso, por favor. Nós somos pessoas que fomos adolescentes, que brincámos, que corremos, que saltámos, fizemos coisas malucas, tolas. Hoje temos a grande vantagem, é que dentro continuamos a querer ser adolescentes, mas com a capacidade de pensar como pessoas mais velhas. Eu dou-te um exemplo simples. Eu antigamente saltava um portão, saltava um muro, sem saber o que é que estava do outro lado. Eu hoje vou espreitar o que está do outro lado e salto à mesma. No fim de contas, esta é a diferença, sabes? É isto que eu queria partilhar. Hoje ser gerontolescente, volto a dizer, não quer dizer que não seja velho. Eu sou velho, sabes? Mas não tenho medo das minhas rugas, sabes? Não tenho medo da minha falta de cabelo. Não tenho medo de ser capaz de dizer: eu já não consigo fazer o que vocês fazem. Mas em tudo aquilo que eu puder, eu faço. Porque muitas vezes somos mesmo nós os mais velhos a alimentar os estereótipos, sabes? Porque pensamos: reforma significa calçar pantufas, ficar no sofá, a ver televisão, a ler bons livros, ouvir boa música, mas é um relax. Mas onde é que está escrito que as coisas têm que ser assim? Beto, então vamos lá ver. Tu queres saber como é que se pode chegar a gerontolescente com pedalada? Eu estou interessadíssimo, até porque daqui a umas semanas faço 55 anos, já não estou muito longe. Nem sabes a maravilha que é ter 55 anos. Ok, agora... Há um senhor, o João Mosquera, que escreve, eu vou responder ao que tu estás a dizer. Ele tem um conjunto de frases, ele diz assim: como é natural, embora não nos agrade, as mudanças associadas ao envelhecimento são praticamente inevitáveis. O que já não acontece com as doenças que podem ser contornadas. Justamente a doença é mais produto da ignorância das pessoas ou de não quererem cumprir as regras que estão estabelecidas para uma saúde e falta de preparo educacional do que de inevitabilidade. Para mim, ser velho não é uma doença. Isto deve ficar bem claro. Ser velho é, no fim de contas, um estado existencial, sabes? Porque a velhice não é uma anormalidade, nem é uma doença. É apenas uma fase da vida humana enquadrada dentro daquela grande dimensão da adultez. Então, utilizando o conceito do Alexandre Kalacha, ele diz que para nós envelhecermos de uma forma saudável, nós devemos ter 4 pilares. O pilar número 1 é o da capacidade vital. A que é que ele se refere? Os que tiverem muito interesse neste assunto, eu lanço aqui já uma farpa, sabes? Comprem as revistas Saúde e Lar 2018, porque a partir de 2018 nós começámos a falar sobre gerontolescência e sobre estes 4 pilares. E dedicámos muitos números a falar sobre isso. Mas o que é a capacidade vital? É a preservação da tua saúde. Falando em termos práticos, no teu estilo de vida. E aqui faz todo o sentido tu integrares na conversa o conceito do New Star. Se tu te preocupares desde muito cedo
com a tua alimentação, sabendo qual é a alimentação mais saudável. Se tu te preocupares em fazer exercício, 150 minutos pelo menos todas as semanas. Se tu te preocupares em beber água em exclusividade, um sumo aqui, um sumo ali, tudo bem. Mas é isto. Se tu pensares em fazer sol de uma forma saudável, se tu explorares a questão do domínio próprio, se tu aprenderes a respirar e oxigenar bem, se tu souberes descansar o suficiente e colocares na tua vida projetos, tu estás a cumprir com o primeiro patamar para poderes ter uma gerontocência ou uma velhice mais saudável. No fundo, Beto, eu preciso respeitar as leis da vida para não ter que ficar a pagar uma fatura demasiado elevada no final da minha vida. Exatamente. E com isso o que estamos a dizer é que as pessoas que vão seguir este estilo de vida saudável não estão livres de poderem vir a ter um cancro, a ter uma pneumonia, ter uma doença e terem problemas de saúde. Porque não é controlável isto. Para mim o grande segredo está realmente não como garantia do futuro, mas como de facto uma aposta que nós fazemos. Até porque, se formos à Bíblia, tu vais encontrar aquela indicação: se vocês cumprirem os meus mandamentos e respeitarem os meus estatutos, eu dar-vos-ei saúde. As doenças que não houve no Egito, podemos dizer, as doenças da modernidade, a obesidade, a hipertensão, a diabetes, no fim de contas o síndrome metabólico, o não consumo de álcool, tabaco, de cafés, bebidas energéticas. Essas coisas, quer se queira, quer não se queira, mais tarde vão se refletir na nossa saúde. Se eu conseguir evitar que isso aconteça, eu estou a dar passos positivos para me tornar um velhote saudável dentro daquilo que é possível. Mas pronto, também, como se costuma dizer, para as curvas. Ou seja, Beto, este programa não é para uma faixa etária, mas é claramente para todas as pessoas. Desde a tua meninice. Porque eu preparo os meus anos futuros hoje, independente da idade que eu tenha, não é? Exatamente. Porque a única coisa que tu tens como certo é que se os anos passarem, tu vais chegar a velho. Já agora, eu falava nos outros 3 capitais, que é o capital financeiro, que é nós sabermos poupar para criarmos um pé de meia, e hoje cada vez é mais difícil, cada vez as pessoas se preocupam menos isso, porque vivemos muito dependentes de subsídios, não é? E criamos sociedades subsidio-dependentes. E é tu criares condições económicas para que tu não tenhas que sobrecarregar os teus filhos, os teus netos, e poderes ter a liberdade para usufruir dos teus anos de vida com qualidade, sabes? Manter a autonomia. E isto era uma conversa que nos levava muito longe, sabes? Era a questão dos lares, era a questão da institucionalização, é a questão do aproveitamento, muitas vezes por parte dos filhos em relação aos pais. Levava-nos muito longe. O terceiro capital, sabes, é o capital social, que é o ter amigos, pessoas com quem falar, a quem ligar. Há um pensador que diz que a velhice é como fazer um contrato a longo prazo com a solidão. De certa forma é fugir a 7 pés da solidão. Ter amigos, e quando digo, não estou a dizer amigos do peito. Se tivermos amigos de peito, fantástico. É uma das coisas mais bonitas, é termos amigos de peito. Mas eu falo de ter pessoas a quem possamos telefonar, com quem possamos falar, que nos possam ouvir, e até possamos fazer de mentores que possam querer ser escutadas. Porque é uma das coisas que nós podemos fazer bem, porque temos a experiência e o background todo, não é? Agora, tu vais falar depois no capital, finalmente, do conhecimento, que é outra coisa que nós não devíamos deixar de o fazer, sabes? É ter vontade de aprender. Nós parece que já aprendemos tudo. Não. Eu continuo a ter uma curiosidade imensa em aprender, seja o que for. Claro que vou escolher as coisas que mais me agradam. Eu acho que aprender de Bíblia é uma coisa incansável. Mas eu queria ir mais longe, sabes? Eu tenho colegas meus, sabes, que têm um estatuto de info-excluídos no que diz respeito à informática. Não se acham capazes.
tento procurar saber fazer as coisas o melhor possível na área da informática. Não sou expert, mas aprendi e continuo a aprender. Aprender uma língua nova, sabes? Aprender uma profissão nova, aprender a fazer coisas de novo. Ler, mas ler com olhos de aprender. E eu confesso-te que a televisão e as redes, não é as redes sociais, é o Facebook, os Instagrams, aquela leitura muito rápida, não acrescenta nada à nossa sabedoria, ao nosso conhecimento. Temos que ler, temos que meditar, temos que aprofundar. E as pessoas que perdem o interesse, que ficam só pelo superficial, são pessoas que vão envelhecer muito mais cedo. Então, se tu preservares a tua saúde mental, se tu tiveres vontade de aprender coisas, se tu tiveres capacidade para ter autonomia, se tu tiveres um grupo social, um grupo de pessoas, e sabes como é tão importante as igrejas nesse aspecto, e o mal que nos tem feito o confinamento, não é? E finalmente a questão da saúde física, eu não aposto nunca, sabes, porque não aposto, mas certamente vais tornar um adolescente, né? Saudável. Ok. Olha, eu fico muito contente porque neste momento temos uma revista que tem aprofundado esta questão que é relativamente nova e todo este conhecimento já existe de outras formas, mas sistematizado. A saúde hilar, fala-nos um pouco sobre a saúde hilar, porque ela própria também é uma gerontocente, não é? Claro, e cada vez se pretende mais gerontocente, sobretudo não virada para uma camada, mas para todas as camadas da sociedade. Que idade tem a revista Saúde Hilar, Beto? Vai fazer este ano gloriosos 79 anos. Ela deve ser uma das revistas de saúde mais antigas no nosso país, claro, não é? E a revista Saúde Hilar é também, portanto, se chegarmos a 2022 vai fazer 80 anos, uma idade fantástica. Quando ela surgiu, sabes que ao princípio ela era trimestral e levou cerca de 10 anos até passar a ser mensal. E desde então ela é mensal, com um custo muito barato, sabes? É impressionante o custo desta revista. Quais são os temas que a revista tem normalmente, Beto? Tem realmente esta característica de ter temas relacionados com o corpo, com a mente, com o espírito, com a família. Beto, olha, eu quero dar os parabéns à revista Saúde Hilar, porque é verdade que no dia-a-dia sempre temos os nossos desafios, mas ela tem uma grande qualidade e ela é um bom guia para alguém que quer cuidar melhor de si próprio, porque tem conselhos, orientações atualizadas que nos podem ajudar a fazer melhores escolhas. Beto, parabéns pela Saúde Hilar, o maior sucesso para esta revista formidável, que tem quase 80 anos, e não é por acaso, e muito obrigado por teres partilhado um tema tão importante como a gerontocência, mas também o teu próprio testemunho, ajuda-nos a perceber na prática como é que as coisas podem funcionar. Muito obrigado por teres estado connosco e contamos contigo uma próxima vez, está bem? Obrigado. Obrigado. Muito bem, e nós agradecemos a si também que nos acompanhou, ouvinte, espectador na RCS, na Novo Tempo Portugal. É sempre um prazer poder partilhar estas coisas importantíssimas sobre a nossa saúde. Estamos já preparados para reencontrá-lo num próximo programa, mas se entretanto ficou com alguma dúvida, quer algum esclarecimento, entre em contacto connosco. Se tiver alguma sugestão, entre em contacto connosco para programas@novotempo.pt ou para o telefone 933 939291. Foi um grande prazer poder ter a sua companhia. Fique bem e até
ao próximo programa.